Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a você que nos assiste também pela internet. Estamos começando hoje é o começo do fim. Nós estamos começando a nossa última aula do curso que fizemos durante esse mês sobre os dons espirituais. Eu não sei quantos de vocês assistiram aos outros vídeos, às outras aulas, né? Nós tivemos 3. Se você não viu as primeiras, você pode fazer isso ainda. É só acessar o canal da Igreja Batista do Cambuí no YouTube e procurar lá Dons Espirituais, as aulas vão aparecer. São 3. E é interessante que você assista às aulas completas, não são muito longas, você consegue assistir rapidamente. Então, o assunto vai fazer mais sentido para todo mundo. Hoje nós vamos fazer uma breve recapitulação, talvez você não tenha assistido ainda a todas, e vamos fazer, para aqueles que estão aqui presentes, um teste para ajudar você a identificar o seu dom. Então, primeiro vamos dar uma pensada rapidamente naquilo que foi nossa caminhada até aqui. Eu quero ler com você um texto que eu creio que resume bem, pelo menos as 2 categorias principais de dons que nós estamos analisando. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Esse é um texto que é importante você memorizar, inclusive. Talvez você já tenha até feito isso, talvez você já conheça esse texto de cor. Ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então veja, cada um de nós recebeu um dom para servir. E servir o outro, somos transmissores da graça de Deus, e o dom que é graça, ele é, então, essa bênção repartida para nós, para que a gente possa abençoar os outros. E ele dá 2 tipos de dons, basicamente, né? Os dons de falar e os dons de servir. E a gente sempre fica pensando, ou a gente pode analisar, que os dons de falar normalmente são mais visíveis, né? Os dons que aparecem mais, são os dons das pessoas que acabam ficando na vitrine, vamos dizer assim, né? Os dons das pessoas que sobem aqui no púlpito, ou que fazem um discipulado, ou que conduzem um grupo pequeno, né? O dom das pessoas que estão aparecendo para os outros porque estão falando. E esses dons, às vezes, são considerados os dons que todo mundo quer, justamente porque tem essa visibilidade. Os dons de servir, eles são dons, digamos assim, mais discretos. São os dons das pessoas que trabalham normalmente nos bastidores, as pessoas que não aparecem tanto. E por causa disso, muitos de nós que têm esses dons acabam achando que nem é um dom. A gente acha que só serve a Deus mesmo assim, um serviço espiritual, né? Aqueles que têm os dons de falar. E os dons de servir acabam ficando esquecidos. Como eu disse, às vezes a gente nem sequer admite que eles sejam dons. A gente acha que não. Quem sabe fazer alguma coisa, essa é uma coisa que está meio na cabeça das pessoas. Ninguém falou isso para nós, mas a gente de alguma maneira acaba pensando assim. Olha, quem tem algum dom e que pode servir a Deus assim, são os que têm dons de falar. Quem não tem nada para fazer, vai servir. Mas esse não é a ideia do ensino de dons espirituais. Veja aqui, você tem dons que têm que ser administrados para os outros como uma manifestação da graça de Deus. Eles podem ser de falar ou de servir. Eles têm momentos diferentes, eles têm oportunidades diferentes, mas quem tem dons que são os dons mais discretos, digamos assim, está servindo a Deus e ministrando graça exatamente quanto o outro que está falando. Então, isso é importante a gente pensar. Recapitulando o que nós dissemos nas 3 primeiras aulas, no primeiro dia nós falamos sobre a importância de nós entendermos que todos nós temos dons, porque todos nós somos sacerdotes. É o que nós chamamos, na verdade não fui eu que inventei essa expressão, né? Esse é um nome teológico que se dá aí a essa doutrina, a doutrina do sacerdócio geral dos crentes, ou do sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio geral dos crentes? É a ideia justamente de que todos os cristãos, todo aquele que nasceu de novo, é sacerdote, é ministro.
E por isso é que nós todos recebemos dons. Se você nasceu de novo, se você tem o perdão dos pecados, se você tem a vida eterna, se você anda com Jesus, então você é um servo, você é um ministro, você é um sacerdote. E para que você possa exercer o seu sacerdócio, você recebeu pelo menos um dom. Então isso foi o que nós falamos na primeira aula. Isso é importante você revisitar e você ter consciência, porque nós precisamos definitivamente eliminar essa diferença que nós mesmos criamos na igreja entre aqueles que nós chamamos de as pessoas que fazem parte do clero e os leigos. E até mostrei aquele texto de 1 Pedro, que nós conhecemos muito bem, né? Que diz que vocês são raça eleita, vocês são geração santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Veja, na mesma frase, a mesma geração eleita é o sacerdócio real. E o sacerdócio real, que é a nação santa, é também povo de Deus. A palavra povo é a palavra laikos, de onde vem a palavra leigo. Então veja, na mesma expressão, no mesmo versículo, você tem os leigos e os sacerdotes, mostrando que eles são as mesmas pessoas. Todos nós somos sacerdotes. Agora, é verdade, alguns receberam o chamado para dedicar-se exclusivamente ao ministério. Então, alguns se tornaram pastores, missionários, né, obreiros, e assim por diante. Nem todos nós exerceremos essas funções. Nem todos nós deixaremos nossas outras ocupações para nos dedicar exclusivamente ao serviço de Deus. Mas isso não faz de nós, que não nos dedicamos exclusivamente, menos sacerdotes do que eles. Todos nós somos igualmente sacerdotes. Isso é fundamental para você entender a importância dos dons. Há muitas pessoas que vivem décadas no contexto de uma igreja, achando que são apenas coadjuvantes ou que são apenas membros da torcida. E se você for de uma igreja para ser membro da torcida, pelo menos não seja membro de uma torcida organizada, porque sabe que torcida organizada dá problema, inclusive, para o país, né? Então, se você quiser ser só torcida, seja torcida, mas seja torcedor normal, não entre em organizada. Mas, na verdade, nós não fomos chamados para ser membros da torcida. Nós fomos chamados para ser participantes ativos do reino de Deus. E isso é uma bênção, porque servir é bênção. E quando a gente se torna servo e pratica, usa os nossos dons, a gente vai tendo aquela sensação de utilidade, de realização. Isso é importante para o nosso crescimento e até para a nossa felicidade. Depois nós vimos no segundo vídeo, na segunda aula, as atitudes que às vezes a gente pode ter e que não deve ter em relação aos dons espirituais. Por exemplo, há pessoas que são negligentes em relação ao seu dom. Há pessoas que simplesmente não estão nem aí, não querem saber qual é o seu dom, não sabem e ignoram completamente esse assunto e pronto. Outros, eles estão descontentes com esses dons. Eles falam, eu gostaria muito de servir, eu serviria muito se eu fosse o fulano e tal, porque eu gosto mesmo do que ele faz. Bom, isso também não é uma atitude correta. Você não pode ser descontente com aquilo ou insatisfeito com aquilo que Deus lhe fez, né? Outros são... eu falei de negligência, outros são ignorantes. Então, ignorante é uma coisa, negligente é outra, né? Ignorantes são aqueles que não sabem, não conhecem a respeito do seu dom. Negligentes são aqueles que sabem, já fiz muitos cursos sobre dons espirituais, já fiz testes, já sei qual é o meu dom. Você está usando? Não. Então, você está sendo negligente, essa é uma atitude errada. E a última atitude que a gente considerou é a atitude dos orgulhosos, das pessoas que já conhecem o seu dom, estão usando o seu dom, mas acham assim, olha, se nessa igreja faltar a minha pessoa e a minha presença, essa igreja acaba fechando. Ninguém faz tão bem quanto eu. Ninguém é bom quanto eu. É a atitude do orgulho. E a pessoa se orgulha daquilo que não é dele, porque o dom é graça. O dom é dádiva de Deus. Então não tem sentido você se orgulhar de uma coisa pela qual você não tem nenhum mérito, né? Dom é carisma, é graça. Se é graça, você vai se orgulhar do quê? Né? Então, nenhuma dessas 4 atitudes é uma atitude correta. E você deve reavaliar o seu coração no sentido de entender ou de perceber se alguma delas está sendo o seu caso. Nós também, na segunda aula, fizemos uma diferença entre alguns conceitos em relação a dom. Nós fizemos uma diferença, por exemplo, entre dom, que é um dom espiritual, é uma coisa sobrenatural, que Deus dá e concede àqueles que já são salvos, e o talento que todo ser humano tem, talentos naturais que nós temos, que precisamos usar no serviço de Deus, não há dúvida nenhuma, seja qual for o talento que você tenha,
você deve usá-lo na obra de Deus dentro do possível. Mas além desse talento que você tem, que veio com você, veio de fábrica e que você desenvolveu, que você identificou e desenvolveu, certamente você tem algum dom que também você precisa identificar e usar. É possível que a essa altura do campeonato, talvez você já está utilizando um dom há muito tempo que talvez você nem soubesse que era dom. Acontece muito isso. Quando a gente chega nesse ponto que estamos chegando hoje, durante os cursos que a gente ministra, eu ministrei esse curso nos últimos 10 anos, talvez para umas 2 ou 3 mil pessoas. E as reações das pessoas nessa última aula são muito parecidas. Algumas pessoas se surpreendem, dizem, não sabia que eu tinha esse dom, mas pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho essas tendências. Outros falam assim, pois eu tinha esse dom, já usava, nem sabia que era dom. E alguns não têm reação nenhuma. Alguns falam, tá bom, porque eles vão cair naquelas mesmas atitudes erradas lá, e falam, tá bom, eu fiquei sabendo, tá bom, mas vocês continuam trabalhando aí, que eu vou continuar não trabalhando aqui. Infelizmente acontece isso, não é todo mundo que utiliza o que aprendeu para se desenvolver e para glorificar a Deus. No terceiro dia, nós definimos, ou procuramos explicar em palavras mais simples, o que significa cada um dos dons. Aparecem cerca de 20 dons nas Escrituras, no Novo Testamento, mas não há uma definição, nenhum deles é definido assim, olha, o dom de exortação é tal coisa assim, assim, o versículo tal fala isso. O dom de ensino é isso, isso, isso. A gente vai entender o que são esses dons, pelo que as palavras que os descrevem significam, pela comparação das diversas versões que trazem nuances diferentes do que cada um daqueles dons quer dizer. Talvez essa é a principal aula para você poder entender bem esse assunto e isso fazer sentido para você. Então, se você não assistiu nenhuma das 3, eu peço que você, obviamente, assista. Vai de novo lá. Talvez você está assistindo aí ao vivo agora no próprio canal da Igreja do Cambuí. Então é fácil, é só você procurar ali. Coloque lá, dons espirituais, você vai achar. Alguns têm mais dificuldade de achar, né? Tem algumas pessoas que me ligaram essa semana, olha, não estou conseguindo localizar. É só escrever dons espirituais na pesquisa, vai aparecer lá. Então, assista o primeiro, depois você assiste o segundo, depois você assiste o terceiro, e no terceiro você vai encontrar, então, essas definições de dons. Essas definições nem sempre batem, né? Todo mundo que concorda com elas. No entanto, eu creio que a maioria vai acabar concordando com o que a gente colocou ali. Não há consenso, mas também não há tanta diferença entre essas definições. E aí, então, chegamos ao que a gente quer conversar hoje. E eu quero, antes de fazer o prometido teste dos dons, e a gente vai partir para isso já, porque eu sei que é isso que realmente a maioria está querendo hoje, né? Essa é a ideia, para a gente poder concluir esse nosso tempo. Eu quero primeiro falar um pouquinho sobre como é que você faz para identificar, então, o seu dom. Depois de todos esses conceitos, o que é que você tem que fazer para identificar o seu dom? Eu quero sugerir 4 coisas que é bom você fazer. Algumas delas nós já fizemos. Durante o curso você talvez já tenha feito, mas talvez seja importante fazer novamente agora. Obviamente, a primeira coisa, se você está buscando identificar o seu dom ou confirmá-lo, você precisa orar que Deus o oriente, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus o guie nessa busca. Eu, inclusive, usava a expressão descobrir o seu dom. Eu tenho evitado usar a palavra descobrir, porque parece que, quando a gente fala descobrir, parece que está uma coisa escondida ali que Deus não quer que a gente mexa muito. Eu prefiro dizer identificar, porque ele está ali. O dom está ali, está na sua cara, só que às vezes a gente não o identifica. Então é importante orar para que Deus nos dê essa clareza, para a gente poder compreender isso melhor. A segunda coisa, é importante você ler os textos bíblicos que trazem as listas dos dons. No terceiro vídeo, na terceira aula, nós lemos todos esses textos. Eu vou até citá-los novamente aqui, para você poder, se estiver eventualmente anotando aí, anotar quais são os textos que trazem as listas de dons, pelo menos aquelas que nós os mencionamos aqui. 1 Coríntios 12 é a primeira fase, o primeiro texto, o primeiro trecho. 1 Coríntios 12, de 1 a 11, e também depois do 28 até o final do capítulo. 1 Coríntios 12. 1 Pedro 4, 10 e 11, nós até lemos ele aqui hoje. Romanos 12, 3 a 8 e Efésios 4, 11 a 16. Então, repetindo. 1 Coríntios 12, 1 a 11,
Eu acho que eu falei rápido demais. Se você está assistindo a gravação, é fácil, é só parar e voltar, né? Mas para quem está assistindo ao vivo, às vezes não é tão fácil anotar isso aí. Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, e depois 28 ao 31. Segunda etapa, 1 Pedro 4, 10 e 11. Depois Romanos 12, 3 a 8. E Efésios 4, 11 a 16. Por que é importante você ler essas listas? Porque às vezes existem coisas ali que você nem sabe que são dons. E quando você lê, isso aqui é um dom. Então eu faço isso, então eu tenho esse dom, isso. Então é importante você ler essas listas dos dons aí. Se você, mais uma vez, assistir à aula 3, ao vídeo 3, você vai ter também uma pequena explicação, uma breve explicação de cada um desses dons. Eu não posso saber quem está assistindo ao vivo isso, mas aqui, só para eu ter uma ideia, quem aqui assistiu às aulas, as anteriores? Ok. Se você que não assistiu, então eu quero desafiar você a fazer isso depois, tá bem? Você vai conseguir participar normalmente do teste hoje, não tem problema nenhum, mas acho que vai ser enriquecedor você ter essa compreensão mais larga aí. Outra coisa importante, quando você vai identificar o seu dom, é importante você ouvir. Ouvir quem? Primeiro, a voz de Deus, obviamente. O que é que Deus está falando para você a respeito disso? Mas uma outra coisa importante é você aprender a ouvir o que as pessoas dizem a respeito do seu dom. Alguém disse assim, que você não deve ser o único juiz do seu dom. O que quer dizer isso? Às vezes você tem a sensação ou a percepção de que você tem o dom A, B ou C. O que as pessoas ao seu redor dizem? O que a sua igreja diz? O que as pessoas que trabalham com você dizem? Eu posso contar uma história aqui muito ruim que aconteceu comigo, mas foi útil para eu entender um pouco isso. Eu trabalho mais na área de ensino, meu dom é nessa área de ensino, de comunicação da palavra de Deus. Esse é o meu dom principal. E eu exerço esse dom há muito tempo na igreja. Mas durante um tempo eu comecei também a tentar exercer aconselhamento, ou dom de exortação, como poderia talvez ser dito. E uma vez uma pessoa me disse assim, eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora, eu lembro da feição e os traços daquela pessoa falando comigo. Essa pessoa veio fazer uma sugestão, ela disse assim, olha, quando você nos ensina, quando você exerce o seu dom de ensinar, a gente é muito abençoado aqui. Eu nem sei se era tanto, mas ela falou isso, então eu estou contando o que ela falou. A gente é muito abençoado quando você traz aí uma palavra, quando você dá uma aula, quando você prega. Você realmente nos edifica. Agora, quando você tenta nos aconselhar, você acaba com a gente. Você quase mata a gente. Então, será que não daria para fazer o seguinte? Eu estava pastoreando a igreja naquele momento. Ele falou, será que não dá para fazer o seguinte? Você ensina e outro nos pastoreia. Ah, entendi. Em outras palavras, usando aqui o que a gente está dizendo hoje, ela estava dizendo assim, o seu dom é na área de ensino. Faz isso. Deixa que outro que tem o dom de exortação ou alguma outra coisa dessa área, fazer o resto do serviço, porque não vai dar muito certo. Sabe que não foi muito fácil ouvir isso, porque eu estava fazendo aquilo tudo com a maior boa vontade. Eu não estava querendo machucar ninguém, eu estava querendo ajudar as pessoas. No entanto, não estava conseguindo, não. Não era por má vontade ou por maldade, embora eu não seja assim um primor de bondade, né? Mas assim, não era por causa disso. Eu tive que ouvir o que essa pessoa estava dizendo, e isso me ajudou a redirecionar o meu ministério. Eu comecei a perceber isso, ela tem razão, não foi fácil escutar isso. Na hora, para dizer a verdade, eu falei assim, mas que mulher mal agradecida. Eu fiquei, estou a vida inteira aqui, me esforçando para ajudar, ela tem alguns problemas ali na família, com filho e tudo, filho rebelde, eu estou tentando ajudar ela, e ela ainda vem falar isso para mim. Não era uma questão de ser agradecida ou mal agradecida, era uma questão de percepção do dom, e aquilo foi bom. Embora foi feito assim de uma forma muito rude, né? muito ríspida talvez, porque as emoções ali estavam envolvidas no processo, né? Mas foi bom para mim, porque eu comecei a pensar, não, eu realmente preciso redirecionar meu ministério. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque, embora eu ainda não me considere assim um super professor, não é nada disso, mas eu consigo, o que eu sei fazer é isso. Então, é isso que eu tenho que fazer para poder abençoar a vida das pessoas. E deixa outras pessoas que têm outros dons fazerem outras coisas. Então, quando você vai identificar o seu dom, é muito importante você ter
capacidade de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eu posso dar outros exemplos que eu participei ao contrário, né? Então, por exemplo, eu já tive professores na escola bíblica que achavam que eram ótimos professores, eles gostavam muito de dar aula. Mas eles gostavam tanto, mas tanto de dar aula, que eles iam para a aula com toda assim a empolgação e tal, mas só eles é que gostavam, ninguém mais gostava da aula deles. Sabe aquele professor, não sei se você já teve essa sensação assim, né? Isso às vezes acontece na escola e às vezes acontece aqui na igreja. Bom, aqui nessa igreja espero que não aconteça, mas já havia acontecer. A pessoa dá uma aula toda empolgada, ela conhece muito versículo, e cita daqui, cita dali e tal. Quando termina a aula, você fica pensando assim, será que é para eu perguntar ou para eu responder? Eu não entendi direito, eu não consegui saber onde ela queria chegar, né? Isso provavelmente é sinal, é indicação de que a pessoa não tem o dom para ensinar, e está ensinando. Isso é ruim para ela, isso é ruim para quem está ouvindo, isso não edifica. Então, ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito de como você está exercendo um determinado dom que você acha que tem, pode ajudar você a discernir com mais capacidade o dom que você efetivamente tem. Então, ouça com atenção o que as pessoas têm a dizer a respeito do exercício do seu dom. E, finalmente, e é aqui que eu quero fazer a minha parada final, use o dom que você entendeu que tem, que você identificou. A gente vai fazer o teste daqui a pouco, para quem estiver aqui presente, e você vai sair daqui talvez com uma convicção muito legal. Olha, meu dom ou os meus dons são esses. Eu não vou pedir para você usar de uma vez todos os dons que você tem, especialmente se você chegar à conclusão de que você tem mais de que 3 dons. Depois a gente vai falar sobre isso com mais calma. Mas eu vou sugerir que você pegue os seus 2 ou 3 principais dons, ou se for um único dom que apareça, e você use, porque é o uso do dom que o faz mais útil e faz você desenvolver aquilo que você foi chamado para fazer. Eu costumo dizer que na hora que você vai usar o dom, depois que você identifica o seu dom, na hora que você vai usá-lo, você entra naquilo que eu chamo de o ciclo do sucesso. Parece um negócio meio coach, assim, né? Um negócio motivacional. Mas não é, é um negócio bem legal. O ciclo do sucesso no ministério é composto desses 3 fatores aí. O primeiro é o dom. Quem é que dá o dom? É Deus, é o Espírito Santo que distribui. Então, se você é de Deus, certamente você tem um dom. Pelo menos um. Pode ficar tranquilo sobre isso. Se você está assistindo a aula e pensando assim, esse negócio é legal, mas eu acho que isso não é comigo. Eu não tenho talento para nada. Eu não tenho capacidade para nada. O meu negócio é vir aqui mesmo, sentar e levantar e sair. Não. Se você é de Deus, você tem um dom. Isso é certeza, isso é garantido. Então, o ciclo do sucesso na obra de Deus começa aí. E isso é garantido, porque isso vem de Deus. A segunda coisa é que depois que você identifica o seu dom, você tem que ser treinado para usá-lo. O dom é só entre aspas, né? Não é que seja pouco importante, mas o dom é só a habilidade que Deus dá. Você precisa desenvolver essa habilidade. Então, voltando lá no exemplo do professor, pode ser que aquele professor que levou você do nada ao lugar nenhum, pode ser que até ele tivesse o dom, mas nunca foi treinado, nunca foi preparado sobre como preparar uma aula. Isso pode ter acontecido. Há pessoas que têm o dom. Eu me lembro de um menino, que hoje já não é mais menino, hoje é um dentista renomado lá em Ribeirão Preto. Esses dias até ele contou isso lá e me mandou o vídeo da gravação, da fala dele. Ele tinha uma habilidade espetacular de comunicar a palavra de Deus. Ele claramente tinha o dom de ensino. Mas nunca ninguém tinha ensinado a ele como é que se prepara uma aula ou uma mensagem para você transmitir que tenha um raciocínio lógico, que tenha começo, meio e fim e tal. Então ele foi em casa um dia e falou assim, eu gostaria de aprender como é que faz isso, porque eu gosto disso, eu sinto que eu posso ajudar a igreja nessa área, mas eu nunca fui orientado a respeito disso. Então nós fizemos uma coisa bem engraçada assim, que me veio na cabeça de fazer e acabou funcionando. Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, você vai preparar uma aula, escolhe um texto bíblico, você se prepara nessa semana, e na semana que vem você vai dar essa aula para mim. Ele fez isso. Então, nós chegamos lá, na minha casa, sentei lá no sofá e ele do meu lado e falou, você vai dar aula. Sentei e comecei a ouvir. Ele começou a dar aula para mim. Quando ele terminou, eu falei,
Vinícius, se estiver assistindo, me perdoa dizer seu nome, agora já falei. Não era agora já falei, que é Vinícius, que mora em Ribeirão Preto e que é dentista, está identificado, né? Todo mundo vai saber quem é. E ainda é um popstar agora do Instagram, então se você procurar lá, Vinícius Alves, agora já dei a ficha completa, até negócio facial você faz lá e tal. Mas isso era o talento dele. O dom era esse. Então ele sentou lá e me deu uma aula. Quando ele terminou, eu falei assim, Vinícius, o que você queria dizer? Ele ficou meio assustado. Como assim? Não, onde você queria chegar com essa aula? Ele falou assim, mas eu tinha que saber isso? Eu falei, mas lógico. Você que está dando a aula para mim, você quer que eu saiba onde você queria chegar, né? Então ficou claro que ele precisava ali de alguma orientação. Então eu dei essa orientação para ele. Olha, algumas dicas, faz assim, faz assado. Vamos fazer o seguinte, na semana que vem você volta aqui e dá essa mesma aula de novo. E ele fez. Gente, na semana seguinte, quando ele chegou lá para dar a mesma aula, no mesmo texto, eu só não me converti porque eu já era crente, fazia tempo já. Precisa de ver a mudança que teve. E até hoje ele fala disso, né? Aquela aula que ele deu para uma pessoa só, o ajudou a dar aula para outras pessoas agora. O que estava acontecendo? Ele tinha o dom, claramente, mas faltava treinamento. Aí não dava para você encaixar, né, e fazer a coisa ir bem. Hoje, graças a Deus, ele consegue usar melhor. Não foi só por causa daquele treinamento, mas eu estou dizendo assim, é um exemplo prático do que acontece. Mas tem um terceiro elemento aí do ciclo de sucesso para usar os dons, que é o compromisso. Se você tem o dom, se alguém treina você, mas você não tem compromisso para usar aquilo, você não vai ter sucesso. Quando você tem as três coisas, aí a coisa fica com sucesso. Não fica olhando muito para essa tela, senão você vai dormir, porque aí ele hipnotiza, né? Mas eu só quero mostrar assim que aí a coisa funciona, né? A coisa flui de uma maneira bacana. Olha, quem é que não quer servir a Deus dessa forma? Quem é que não quer ter uma capacidade de servir de forma que as pessoas sejam abençoadas? E, olha, por exemplo, a minha habilidade agora para lidar com esse negócio aqui acabou completamente. Me perdoe você que está assistindo online, porque deu uma escapada aqui. Quem é que não quer? Sucesso aqui, não estou falando de que as pessoas vão aplaudir você de pé e que vão falar, puxa, esse cara, olha, se essa pessoa sair da igreja, elas vão fechar. Não é nada disso que é sucesso. Sucesso no ministério eu consigo ser canal de bênção na vida de pessoas. Eu consigo ser útil para tocar a vida de uma pessoa. Pode ser com uma palavra, pode ser com uma aula, pode ser com uma visita, pode ser ajudando uma pessoa que está necessitada e que eu percebo isso, porque tenho esse dom. Pode ser quando eu aconselho alguém, quando eu animo alguém. Enfim, nas múltiplas formas da graça de Deus que são manifestadas por meio dos dons. Não importa em que área. Importa, e isso é muito bacana você saber. E você talvez já tenha essa experiência. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez já vivem isso. Não tem coisa mais gostosa na vida do que você perceber que Deus usou você para abençoar a vida de uma pessoa. A maioria das vezes a gente faz isso de graça. Ninguém nos paga para fazer isso. Mas você nem quer pagamento. Porque você acha e você percebe, isso foi tão bom, isso foi tão necessário, foi tão útil para a pessoa. Às vezes as pessoas nos falam isso, às vezes não. Às vezes nos falam. Hoje eu falei para o pastor Elias assim que terminou aqui o culto da manhã. Se você não estava e não ouviu, precisa ouvir. Assista o culto que aconteceu agora há pouco. Eu disse para ele assim, eu achei que eu tinha vindo aqui para dar uma aula sobre dons, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus para a minha vida. Eu precisava ouvir isso. Então, saber que você usou o seu dom e abençoou alguém, tocou alguém, isso é extraordinário. E é exatamente isso. E é exatamente por isso que a gente está fazendo esse curso de dons. Não é só para você colocar mais um risquinho lá, fiz mais um curso. Mais 8 horas aula. Já estou indo bem. Tem gente que tem mais hora aula na igreja do que o urubu tem de voo, mas não saiu do lugar. Continua no mesmo, não adianta. Então, para que a coisa funcione, o dom tem que ser desenvolvido através do treinamento, da orientação, da capacitação, e você tem que ter o compromisso de usar. Uma coisa interessante nesse ciclo é que o que é que depende de Deus aí? Bom, de certa maneira tudo depende de Deus, mas o que é que essencialmente depende de Deus? Quem é que dá o dom? Deus. Quem é que dá o treinamento para que você use o dom? Outras pessoas que tenham mais experiência que a gente. Então, vamos dizer, talvez a nossa comunidade vai oferecer. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, essa aula, não deixa de ser uma forma de treinar.
Você está tendo informações e aprendendo como é que você faz. Mas depois isso tem que acontecer no dia a dia. Você vai ter que encostar num ministério, sim, assim, se apresentar lá como voluntário e dizer, olha, eu identifiquei meus dons e eu queria servir aqui. O que eu faço? Quem que me orienta aqui para eu poder fazer isso? Agora, quem é que tem o compromisso? Quem é que tem o compromisso de usar e fazer tudo isso acontecer? Quem? Gostei que vocês falaram eu, porque normalmente as pessoas falam assim, nós. Não, nós não, você fale por você, agora cada um fale por si, né? Você é que tem o compromisso. E se você não tiver, olha, eu não sei se posso dizer que tem alguma coisa que Jesus Cristo não pode fazer. Mas, em geral, Jesus Cristo não obriga você a ter compromisso. Você tem que ter. Ou você tem, ou não tem. Então, não adianta ter curso, não adianta ter treinamento, não adianta ter ministério, se você não falar assim, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser útil e eu quero desenvolver o meu ministério de acordo com o dom que Deus me deu. Então, é nisso que eu aposto, entre aspas, que você vai fazer. Se eu não acreditasse que pelo menos alguma pessoa fosse despertar e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sairia de casa para vir dar curso. Porque se é para ficar do mesmo jeito, vamos ficar do mesmo jeito dentro de casa, é ou não é? Então, se é para fazer alguma diferença, vamos fazer uma diferença. Isso posto, eu quero me despedir agora do pessoal que está assistindo online, porque nós vamos fazer agora um teste, mas só que eu vou fazer o teste só com o pessoal que está aqui, porque vai ficar meio inviável fazer aqui online. Mas eu quero dizer a você que está assistindo, que depois você pode procurar aqui a igreja, ou mesmo a mim. Aliás, se você que está lá ou que está aqui ainda não segue o Instituto Alvo, se quiser fazer isso, @instituto_alvo. E aí a gente pode fazer de alguma maneira esse teste também chegar a você. Isso é no Instagram, tá? Instagram_alvo. Agradeço a você que ficou conosco, a você que está assistindo o vídeo depois. Mais uma vez dizer que você volte a assistir os outros vídeos, as outras aulas da série, e aí você vai conseguir compor aí uma ideia boa a respeito disso. Vai ter aqui em dezembro, nós estamos gravando esse vídeo no final de novembro de 2021. Você pode estar assistindo isso muito tempo depois, e aí talvez isso que eu vou dizer agora não vai fazer sentido para você que assistir depois. Mas vai ter aqui em dezembro, aqui na igreja, um encontro aí dos ministérios, e vocês serão desafiados a se envolver num ministério. O primeiro passo para você se envolver em algum ministério é você identificar o seu dom. E se você se identificou, não deixe de se apresentar para trabalhar em algum deles, e aí o ciclo do sucesso do ministério vai acontecer com você. Tá bom? Então, você que fica pela internet, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.